Fala, Dev, estamos começando mais um episódio aqui da série Desvendando. E nessa nova série, a gente vai falar um pouco sobre records, structs e classes dentro do C Sharp. Eu sou o Walter e estou aqui para ajudar você na sua missão de se tornar um programador ou programadora melhor. Estão preparados? Toca a vinheta. Pessoal, começando aqui o primeiro episódio, para falar um pouco sobre records, structs e classes. Eu preferi começar um pouco mais teórico e explicar em detalhes sobre as diferenças de stack e heap, né? Acho que faz sentido para a gente entrar um pouco em detalhes sobre esses tipos, essas áreas da memória em nossos programas, para que lá na frente, nos próximos episódios, a gente consiga entender melhor as diferenças dessas três estruturas do .NET, perfeito? Então, começando, a gente tem dois tipos, num programa de computador, a gente tem dois tipos de áreas de memória, né? A primeira é chamada de stack e a segunda é chamada de heap. Basicamente, a stack é onde a gente guarda nossos tipos de valores, ok? Então, int, float, decimals, double e structs. Qualquer struct, int, double ou outra que você tenha, será considerada um tipo de valor e será armazenada na stack. O que isso facilita para a gente? A stack ela é chamada tanto para variáveis quanto para funções, né? Num esquema ali de LIFO, né? Last in, first out. Então a gente vai colocando isso numa pilha, ok? Stack. E cada vez que a gente for executando a função ou aquela variável não for mais chamada, ok? A gente acaba limpando ela da nossa memória. A stack é muito boa para gerar esse tipo de variável, perfeito? É importantíssimo salientar que ao utilizar a stack você não tem atuação do garbage collector na sua aplicação, ou seja, você não tem pausa do programa quando você utiliza a stack. Ela tem o uso eficiente, muito eficiente da memória. A stack ela é limitada em tamanho e possui um tamanho pré-definido no tempo de execução. No tempo de compilação da aplicação. E isso evita aquele estouro de memória, aquele famoso erro de stack overflow. Como as variáveis são alocadas e desalocadas automaticamente, né, da stack, não há risco de vazamento de memória ou necessidade de gerenciamento manual. O programa controla isso tudo pra gente, saca? Agora falando um pouco sobre heap. A heap ela é um pouco diferente da stack. Ela armazena objetos de valores, né? A gente vai ver um pouco de exemplo no código para ficar mais sucinto para vocês, mas basicamente ela é uma área da memória para alocação dinâmica da memória. Bom, e a heap, né? A heap ela é um pouco diferente da stack. Ela também é uma área de memória, perfeito? Mas ela é usada mais uma forma dinâmica da memória. Que forma dinâmica é essa, Walter? Basicamente para você guardar grandes quantidades ou estrutura de dados complexas, perfeito? Então quando você precisa de uma gama de dados, uma lista muito grande, ou você precisa reutilizar essas variáveis, essa lista em algum lugar, em outras funções, né? Fora do escopo, você realmente vai precisar utilizar a área de memória da heap para que seja compartilhado esse código, né? Essa variável, no caso. Então você tem uma estrutura de dados complexas, como lista encadeada, uma própria lista mesmo, um grafo. Certamente esse dado irá ficar na heap e você vai precisar reutilizar em algum outro escopo global, ou em algum outro escopo que você deseja passar por funções, entende? Cada uma tem a sua flexibilidade. A stack, no caso, ela tem um limite de tamanho, então você não pode ter um número gigantesco, senão vai dar problema de stack overflow. A heap ela já consegue trabalhar um pouco mais com maior gama de dados,
só que ela tem um ponto que o Garbage Collector atua, então ele sempre está limpando, sempre tem uma pausa no programa, então tem os seus prós e contras, né? Vai depender quando utilizar cada uma, né? Vou alocar na stack, eu vou alocar na heap, depende muito do seu problema. E esse aqui é mais um condensado, uma explicação de como que funciona essa área de memória, para que quando a gente chegue lá falando sobre records, sobre structs e sobre classes, a gente vai levantar um pouco, isso aqui a gente guarda na stack, isso aqui a gente guarda na heap. O problema é esse, a gente vai ter essa desvantagem e essa vantagem. E aí a gente escolhe o que for melhor pra gente, perfeito? Pessoal, só antes do código, eu vou mostrar um exemplo básico aqui de como é alocado uma variável na stack, como é alocado uma variável na heap. Como eu disse, structs no C#, qualquer tipo de structs, tipos de valores, são sempre alocados na stack, perfeito? Então a gente tem aqui o int na variável A, que a gente colocou o valor de 10, e a variável B também é um int em 20. Vocês vejam que a indicação, onde a gente está guardando essa variável, é na área de memória aqui da stack, perfeito? E quando eu tenho uma classe? Quando eu tenho uma classe, instancio ela, eu tenho o ponteiro aqui, apenas um ponteiro na stack apontando para o meu objeto, beleza? Aqui é só a referência aqui dele. Então, quando eu tenho uma nova classe, é criada uma referência na stack, meio que um endereço de memória, e aqui na heap é o meu objeto em si, perfeito? Então, meus tipos de valores, structs, int, double, decimal, são alocados diretamente na stack, e aqui a minha classe, o meu objeto, é um tipo de referência, ele vai ter a referência na stack, a referência para o quê? A minha referência do objeto para a heap. E aqui está o meu objeto, seja uma lista, seja o meu objeto sim uma nova classe, seja uma lista encadeada, um grafo. É assim que funciona, em suma, uma visão macro, como é alocado objetos na stack e na heap. Lembrando que stack tem um tamanho limitante, né? Então vai desalocando e alocando automaticamente, o nosso programa faz isso. E na heap, quando eu mais tenho objetos aqui, e aí for passando o tempo do programa, variáveis que não estão sendo mais usadas, tem a atuação do Garbage Collector, onde ele vai limpando isso pra gente. O ruim é que quando cada etapazinha que o Garbage Collector vai limpando, tem um stop de programa, tem uma pausa no nosso programa, o que pode afetar nossa performance, beleza? Então bora pro código que a gente consegue ver melhor essas duas situações. Bom, pessoal, aqui na etapa de Show Me the Code, eu quero mostrar um pouco melhor os exemplos das diferenças de cada tipo, área de memória, né? Então, vamos começar aqui pela stack, onde eu tenho essa função, stack sample, onde eu tenho dois inteiros, x e y, aloco 10 e 20, 10 no x, y com 20, exibo aqui para vocês verem os valores, e aqui eu faço a atribuição de y para x e altero o valor de y. Vamos ver o que acontece nesse caso, perfeito? Então vamos lá, vamos rodar aqui, vou debugar para a gente ver junto. Então basicamente, vou mostrar aqui no console, estou exibindo 10, estou exibindo 20, perfeito, x e y, altero, passo o valor de x para y, agora y tem que ser 10, e altero o valor de x para 1, perfeito? Vem aqui, x é 1 e y é 10, até aí tudo bem. Inicializei, passei valores, né? Passei o valor de x para y e depois alterei de x para 1. Perfeito. Aqui, sem nenhum problema. Só para vocês verem aqui o tipo, que é o inteiro, né?
stack, é o int32, como eu havia falado. Tipos de valores são armazenados sempre na stack. Então, se vocês verem aqui, structs são sempre tipos de valores, sempre vai ser armazenado aqui na nossa stack. E agora a heap. Como que funciona a heap? Né? A heap, como eu disse, voltando aqui no nosso desenho, ela tem uma referência, tá? Uma referência na stack apontando para o objeto em si da heap. Então, quando eu tenho uma classe, que é um tipo de referência, e eu quero instanciar essa classe, vou colocar aqui como John. E vou colocar aqui como new person. Vou instanciar aqui o name dele, John, e a idade 20 anos. Perfeito. Vou colocar aqui Mary, new person. Eu vou colocar aqui também o nome dela, a idade eu vou colocar 30 anos. Perfeito até aqui. E vou tentar fazer a mesma jogada que eu fiz com os tipos inteiros aqui de cima. Então eu vou exibir o nome de cada um. Vou colocar aqui como John, name, pam, John name. Deixa eu colocar entre pam. E aqui a idade, John Age. Perfeito, vou colocar aqui Mary. E aqui, ó, vou colocar esse valor para o John. Vou passar aqui para o John, passar Mary. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui no John, eu vou mudar a idade para 30. E vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, 40. Vamos ver daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Debugando para vocês verem. Inicializei John, inicializei Mary. Se a gente for aqui no console, a gente vai ver John 20, Mary 30. Passei o valor Mary para John, meio que a mesma coisa, né? E se a gente fosse seguir a lógica aqui, John agora teria o mesmo nome, correto? Tipo, de Mary. Perfeito. E a idade 40. Vamos ver o que vai acontecer. Então a idade deve bater 40 aqui no John e o nome dele deve ser Mary, né? Mary 40. Perfeito. E vamos ver Mary. De acordo, não mexi nada de Mary, né? Então vamos passar aqui Mary 40. Mas Mary não é 30? Alguma coisa assim de estranha, né? Sim. Objetos de referência, como está no desenho, eles têm a referência na stack, mas o objeto em si está na heap. Então, quando eu faço isso aqui, ó, instancio, o que acontece? Ele é criado uma referência para mim e o objeto John está aqui. Mary é a mesma coisa. Criei Mary, veio uma referência na stack e o objeto de Mary aqui. Quando eu faço essa atribuição, eu estou falando, ó, agora minha referência de Mary é a mesma, aponta para o objeto de John.
e tudo que acontece no objeto de John vai refletir em Mary. Isso aqui, pessoal, quando eu faço isso aqui, eu meio que estou trocando, né? Eu tenho dois objetos de referência aqui na stack, um para Mary e outro para o John. Quando eu faço isso, eu estou removendo o apontamento, né? O ponteiro de Mary para Mary, estou falando Mary para John. Então, Mary está apontando para John e John para John. Pode ficar um pouco confuso, mas quando eu altero o valor de John, também acontece o mesmo em Mary, porque o ponteiro em si é o mesmo objeto, entende? Isso aqui, se a gente não souber o que está fazendo, pode causar muito side effect, né? Pode causar muitos bugs, que você passa um objeto, você altera ele no meio, um objeto não imutável, por exemplo, e você não sabe quem alterou esse objeto, que tipo de side effect teve. Você criou o objeto, atribuiu para um objeto novo, por exemplo, e aí o antigo também teve side effect, né? Que é basicamente o que a gente está fazendo aqui com o John. Eu alterei a idade só do John. Por que foi na Mary, né? Porque na verdade John e Mary são os mesmos objetos. Só a referência na stack que muda, mas o apontamento é pro mesmo objeto. Então tudo que eu faço de age aqui no John, por exemplo, se eu fizer John.name, eu também estou alterando de Maria. A gente pode conferir isso aqui. New name. New name. Vou mudar tudo aqui, vocês vão ver. New name. Foi tanto para Maria quanto para John. Porque, de acordo aqui com o nosso desenho, John, Maria, Mary estão apontando para o mesmo objeto. Então, se eu mudo esse objeto aqui, vai ser para os dois, porque os dois são basicamente o mesmo objeto. Esse exemplo é mais para a gente entender o porquê que cada um tem as suas particularidades e vocês entenderem melhor de imutabilidade e mutabilidade quando a gente chegar nos exemplos de structs, records e classes, perfeito? Bom, nesse primeiro episódio é isso. Foi uma análise sucinta de stack e heap que vai ajudar vocês a entender os próximos episódios, beleza? Bom, pessoal, vou deixar aqui no canal os exemplos que eu usei nesse episódio, tá bom? No GitHub, vou dar uma explicação. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, postem aí nos comentários que a gente vai ajudar. Até a próxima, pessoal!